Todo mundo, em alguma época da vida, teve que se relacionar ou conviver com uma pessoa crítica ou uma pessoa muito rude. Isso é muito difícil, por quê? Porque o crítico, nada para ele tá bom. Ele reclama de tudo, ele reclama dos colegas de trabalho, ele reclama do sistema que a pessoa trabalha, ele reclama da personalidade dos outros, ele é ácido, então faz aquelas piadinhas de mau gosto, ou se não é uma pessoa extremamente perfeccionista e ele se esconde atrás desse perfeccionismo para exigir demais dos outros. Enfim, se é um chefe, é aquele chefe que ninguém suporta, então mexeu no máximo 6 meses, a empresa tem que contratar outros funcionários porque ninguém dá conta de aguentar tal pessoa. Às vezes pode ser que nós sejamos esse tipo de pessoa. Então a ação fatal número 4 é essa, crítico. Vamos ver como agir diante disso, de tal situação. E se não formos, como podemos lidar com alguém extremamente rude e crítico. Bora lá? Bom, primeira coisa, o Dr. Fly conta a própria experiência, porque ele foi uma criança que foi muito criticada, que não teve amor dos pais. A mãe dele era uma pessoa muito crítica, muito mesmo, sarcástica. Quando ele se formou, se tornou um psicoterapeuta, os pais esperavam que ele fosse para a África para fazer um trabalho voluntário, daí receber reconhecimento, depois abrisse uma bela clínica, enfim, colocaram toda aquela expectativa em cima dele. Só que não era isso que ele queria. Quando ele saiu da faculdade, qual era a intenção? Trabalhar com gangue, com crianças problemáticas, com adolescentes que não tinham muito a oferecer, e trabalho voluntário também. Então imagina a crítica dos pais, eles ficaram loucos da vida, que aquilo não ia dar certo, que ele não ia vingar como profissional, enfim. Daí mesmo se tornando o profissional que ele se tornou, com matérias no jornal, com o próprio governo recomendando os tratamentos dele, ele sendo uma referência, mesmo assim a mãe dava um jeito de criticá-lo, ela nunca estava satisfeita. E é engraçado assim que quando você convive com esse tipo de pessoa, voluntariamente você acaba atraindo também mais pessoas assim. E durante um estágio ele conheceu uma pessoa que era muito crítica, o Bob. E essa pessoa ninguém conseguia trabalhar com ele porque era demais. Ele xingava, ele gritava, ele berrava, ele ofendia, ele humilhava. E essa era uma forma que ele encontrava de extrapolar, sabe? Porque a insegurança dele era tanta e ele usava isso daí para atacar as pessoas. Seria como se fosse um verniz para disfarçar a própria condição que ele tinha. E daí Flipe fala que teve uma ocasião que ele conseguiu tirá-lo do sério e ele vomitou tudo aquilo, que ele não ia mais trabalhar com aquela pessoa, porque ele era horrível, porque ele humilhava, porque ele maltratava, não sei o quê. Ele ficou chocado porque ninguém tinha falado isso na lata dele. E ele não disse absolutamente nada. Quando chegou em casa, ele conversou com a esposa e explicou o que tinha acontecido. E a esposa realmente concordou, falou que ele era tudo aquilo mesmo, mas que estava na hora dele procurar melhorar. Porque senão ele ia viver nesse looping, sabe? De troca de funcionários, porque ninguém o suportava. Flipe diz que ele foi, reconheceu o erro, pediu desculpas e ele era um dos poucos amigos que Bob teve, tanto que quando ele morreu tinha pouquíssimas pessoas no velório, porque ele conseguiu afastar todo mundo com a personalidade muito forte, com esse jeito crítico dele de ser. Então vamos ver como lidar com esse tipo de pessoa. Certamente todo mundo já teve um amigo de escola, ou os próprios pais, ou um professor, ou um patrão, um empregador que tem esse tipo de atitude. E o interessante é que ele diz assim, que raramente a pessoa se vê assim. Ela acha que o que ela está fazendo é certo.
Então, como lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação? Então, a partir da página 83, traz os questionamentos que eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Então, ele pergunta: você é crítico? E traz alguns questionamentos que você vai assinalar. De 0 a 4 você não é, de 5 a 10 você é crítico. Bom, vamos supor que você constate que você é crítico. Sou crítico, socorro. Recentemente conheci alguém que tinha esse tipo de limitação. Enquanto conversávamos, vi que havia uma caneta na mesa dele. Eu a peguei, segurei firme com as duas mãos e a entortei. Então pus a caneta na frente dele e disse: isso é o que você faz com seus talentos. Cada vez que você implica com as pessoas, prejudica a sua própria capacidade. Carregue essa caneta como um lembrete. Aliás, não vou cobrar nem um centavo a mais por isso. Me deixou graça, porém o mais importante é que entendeu o que eu quis dizer. Em vez de se preocupar com os demais, que tal investir em si próprio? Corrigir é algo rápido e unilateral, ao passo que investir implica uma responsabilidade de longo prazo das duas partes envolvidas. Então ele dá a seguinte ilustração: se você pegar uma latinha de refrigerante e amassar bem, depois, se você tentar desentortar, não vai ter jeito. Os amassados vão continuar, a pintura da lata vai craquelar, enfim, ela nunca vai voltar à forma original. Então, a mesma coisa acontece quando a gente dá opinião sem ser pedida, quando a gente critica demais as pessoas, ou quando a gente é ríspido, ácido com alguém. Nunca mais a pessoa vai se relacionar com a gente da mesma maneira. Isso não é bom para nenhum dos dois. Então, as pesquisas mostram que quando as pessoas largam o emprego, na maioria dos casos estão de fato largando por causa do chefe. E com relação aos pais, os filhos de perfeccionistas sempre estão fadados a ter medo de fracassar. Por quê? Porque os pais são tão exigentes e a criança já fica com aquele medo, com aquela angústia de decepcionar, e elas acabam fracassando mesmo. Por quê? Porque isso toma uma proporção dentro delas, elas simplesmente não conseguem se soltar. Pense no talento que você tem e espera fomentar. Talvez seja isso que Michelangelo tinha em mente quando diz: eu vi um anjo em um bloco de mármore e esculpi para libertá-lo. Olha que lindo isso. Então todo mundo tem um bloco de mármore, por assim dizer. E então, se nós incentivarmos o talento das pessoas e não as criticar ou ser ríspidos ou duros, nós vamos liberar esse anjo, assim como Michelangelo fazia aquelas esculturas maravilhosas. Então, caso você se veja como uma pessoa muito crítica, você pode tomar as seguintes atitudes: deixar de ser tão exigente, não colocar tanta expectativa sobre as pessoas, pedir desculpas, mesmo que você achar que a pessoa está exagerando, peça desculpas. Também pergunte para 3 pessoas se elas acham que é difícil atender às suas expectativas. Se elas concordarem, peça desculpa e incentive-as. E para deixar de reclamar tanto, passarei o dia inteiro sem fazer qualquer queixa. Vou ser paciente, amigo, e não vou dizer nada negativo, nem pensar nada a respeito deles que seja negativo. Vou começar a me concentrar mais nos aspectos positivos das pessoas e situações e ideias. Vou parar de dar opiniões que ninguém pediu. Também terei mais paciência para perceber que talvez nem sempre eu esteja certo. Então vale a pena guardar minha opinião para mim mesmo de vez em quando. Serei mais expressivo e positivo nos meus comentários e no tom de voz, sem cruzar os braços ou franzir o senho. Sorrir não faz mal a ninguém. Deixarei de alfinetar as pessoas e de usar de sarcasmo.
Mas e agora, como lidar com um crítico? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. O crítico é atento, exigente e vê oportunidades para melhorar. Ao interagir com um crítico, faça comentários como: estou vendo que você tem reservas e talvez precisemos superar alguns desafios. Que observação perspicaz! Temos que levar em conta todas essas preocupações. E entendo o que você quer dizer e eu estou tentando organizar todas as ideias. Se você sente que uma pessoa assim está implicando com você, não leve a mal, pois não é nada pessoal. Expresse o que está pensando. Fiquei bastante preocupado. Ajudaria se você também pudesse mencionar algo positivo. Então veja, é só os dois ter aquele traquejo, aquele jogo de cintura, que as coisas começam a se ajeitar. Eu achei interessante ele dizer, né, que a pessoa crítica raramente percebe que ela está sendo crítica ou que ela está sendo muito exigente ou inconveniente. Legal, né? Porque nós só vemos o nosso lado, o lado de ficar irritados, ofendidos, mas raramente a gente vai para o outro lado da lente, ver o ponto de vista da pessoa. Bom, mas enquanto a você, me conta, o que você achou de tudo isso? Você é crítico? Se você for, quais medidas você vai tomar para melhorar? Que nós estamos aqui para evoluir, para nos tornar pessoas mais bacanas, pessoas que iluminam, pessoas que façam diferença na vida dos outros, conforme ele explicou no primeiro capítulo. E no primeiro comentário tem um link do livro, caso você queira adquiri-lo. É um investimento bem barato que vale muito a pena. Certo? Então, um beijo, fica com Deus, até o capítulo 9.